Fala, pessoas, beleza? Olha só, vamos começar esse segundo módulo falando um pouquinho sobre filosofia da ciência. Mais especificamente sobre como a ciência se desenvolve. Vamos entender um pouquinho. As pessoas têm uma noção errada, a maior parte das vezes, né, de que a ciência se desenvolve de uma maneira linear, cartesiana. Ou um único cientista, ao longo da elaboração de uma teoria, ou diversos cientistas com um acúmulo de conhecimentos, né? A impressão que dá é que as pessoas pensam que parece que vem um tijolinho de cada vez, né? E alguém faz alguma coisa, depois o próximo faz outra coisa, melhora um pouquinho, desenvolve um pouco mais, até se chegar num determinado resultado. Mas a verdade é que a ciência é cheia de idas e vindas, cheia de avanços, retrocessos, teorias que são utilizadas e deixam de ser utilizadas e eventualmente podem até voltar a ser utilizadas, melhoradas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? A primeira ideia é essa que está na tela aí. Ciência não explica o porquê, e sim descreve como. O papel da ciência é descrever fenômenos, descrever como as coisas funcionam. A pergunta certa que a gente deve fazer é como isso acontece e não por quê, ok? Eu vou, em primeiro lugar, dar um exemplo para vocês de uma teoria abandonada, uma teoria que não é mais utilizada. Por favor, tenha isso em mente. Os nomes que a gente vai falar aqui, embora eles lembrem algumas coisas que a gente possa eventualmente conhecer, essa teoria não existe mais, tá bom? Mas foi uma teoria que existiu. Então pensa nessa situação, você vive no início do século XIX, os cientistas acreditam que os corpos e objetos em geral possuem uma substância invisível, você não pode ver, fluida, ela pode transitar entre espaços, transitar entre corpos, e com massa desprezível, ou seja, se um corpo, um objeto receber essa substância ou perder, você não vai detectar a diferença de massa nele, né? E essa substância se chama calórico, tá bom? Calórico. Duas proposições a respeito dessa teoria, dessa substância. Existe uma proporção direta entre a quantidade de calórico que um corpo possui e a sua temperatura. Proporção direta. Se eu tenho mais calórico, a minha temperatura é maior. Se eu tenho menos calórico, a minha temperatura é menor. Razoável? Segunda proposição. Corpos com temperaturas diferentes possuem quantidades de calóricos diferentes? Sim, né? Temperaturas diferentes, calóricos diferentes. A quantidade de calórico é proporcional à temperatura, né? Então, parece razoável. A proposta é: dê uma explicação lógica para o seguinte fenômeno. Dois corpos com diferentes temperaturas colocados em contato atingirão uma temperatura intermediária de equilíbrio após algum tempo. Qualquer semelhança com um fenômeno que você conheça de fato não é coincidência, tá bom? Mas utilizando essa teoria, certo? Como eu explicaria? É possível chegar numa explicação? É possível, né? Posso falar, olha, dois corpos com temperaturas diferentes, têm quantidades de calóricos diferentes, essa substância é fluida, né? Ela é invisível, ela tem massa desprezível, então se eu coloco dois corpos com temperaturas diferentes e, consequentemente, quantidades de calóricos diferentes em contato, posso esperar que aquele que tem mais calórico transfira uma parte do seu calórico para o outro, consequentemente, a temperatura de quem está transferindo, de quem está perdendo esse calórico vai diminuir, a temperatura de quem está recebendo esse calórico vai aumentar, até que eles atinjam uma temperatura de equilíbrio intermediária. Gente, essa é a ideia básica que hoje nós temos de troca de calor, né? Faz sentido, tá de acordo? Explica. Mas essa teoria, ela não explica, por exemplo, as transformações adiabáticas, né? Uma compressão adiabática, uma expansão adiabática, que quando a gente for ver na termodinâmica, tem variação de temperatura, né? Sem troca de calor entre os corpos. Então, hoje, o conceito que a gente utiliza, né, é o conceito de energia, né? Trabalho e energia, transformações de energia. É mais completo. E a gente explica fenômenos de uma maneira mais abrangente, certo? Então essa teoria é uma teoria que existiu, certo? Foi válida e explicava determinados fenômenos adequadamente, outros não. Toda teoria tem a sua limitação, certo? Essa teoria é uma teoria que foi validada, foi utilizada, mas hoje está em desuso. Hoje utilizamos outra teoria, tá certo?
Também podemos ter uma situação como essa. Um único fenômeno e duas teorias que são igualmente boas e conseguem descrever o fenômeno, né? Um exemplo, Lorentz e Einstein chegaram aos mesmos resultados matemáticos sobre fenômenos estranhos que deveriam ocorrer quando nos aproximamos da velocidade da luz. Para quem já conhece um pouquinho desse assunto, sim, nós estamos falando da teoria da relatividade, né? Agora, eu garanto que todo mundo aqui já ouviu falar da teoria da relatividade do Einstein, mas muitos de vocês, muito provavelmente, nunca ouviram falar da teoria da relatividade do Lorentz, né? E as duas eram igualmente satisfatórias, certo? Mas o que fez a teoria do Einstein prevalecer? Existe um princípio metodológico chamado, está aí na tela, navalha de Ockham. Esse princípio diz que entre duas teorias válidas, você deve escolher aquela que for mais simples, certo? A teoria do Lorentz, olha lá, considerava a existência de uma substância chamada éter luminífero, certo? Essa substância, a existência dela era discutida há séculos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, contando um pouquinho da história da relatividade, certo? E a existência dessa substância, ela não era necessária na teoria do Einstein. O Einstein simplesmente desconsiderava a existência dessa substância e a teoria dele funcionava perfeitamente. Então a teoria do Einstein era mais simples. E de acordo com esse princípio, o que você faz? Escolhe a mais simples. Então a teoria do Einstein prevaleceu, certo? E o éter, entre aspas, deixou de existir. Deixou de existir, entre aspas. Por quê? Olha isso. Por volta de 2005, esses dois cientistas, que não são muito conhecidos, né? Existem alguns problemas aí, eles trabalham de forma independente, eles não são ligados a institutos reconhecidos internacionalmente, isso na ciência é um problema, né? Os resultados que eles afirmam ter chegado não foram corroborados, né? Não foram testados pelos seus pares. Se não me engano, um deles é físico mesmo, o outro é matemático, eles são cientistas, certo? Há controvérsias sobre o que eles podem ou não ter obtido, até hoje não se tem uma conclusão a respeito disso, mas olha só, esses dois camaradas ressuscitaram o éter, na tentativa de elaborar uma teoria que se chama teoria do campo unificado, né? Seria uma teoria que unificaria a estrutura matemática das forças que existem no universo, né? Essa teoria, se for formulada, ela vai unificar as teorias gravitacional e magnética vigentes e isso seria uma revolução na história da física, né? Mais uma revolução. Isso é só para vocês perceberem como a coisa é dinâmica, certo? Nem sei dizer se a teoria desses dois cientistas tem algum fundamento, tem algo de concreto, né, que possa ser aproveitado dela. Mas está aí, né? O que a gente aprende na escola, né? Na escola a gente aprende o famoso método científico, aquela sequência de passos, né? Em primeiro lugar, você tem a observação de um fenômeno. Em primeiro lugar, a observação de um fenômeno. Eu vejo aquilo acontecendo e eu quero explicar. Depois, eu tenho o levantamento de hipóteses, certo? Eu elaboro tentativas de explicação daquele fenômeno. Com essas hipóteses, eu faço previsões. E, posteriormente, o que eu vou fazer? Eu vou testar essas previsões através de experimentos, né? Então, eu vou fazer a experimentação, certo? Para tentar confirmar as minhas previsões, certo? Se as hipóteses forem comprovadas, né? Forem validadas, na verdade, a melhor palavra não é comprovada, é validada, né? Se elas se revelarem assertivas, certo? Elas podem fazer parte de uma teoria. Se não, você vai reformular essas hipóteses. Você tem que refazer. Então seria o passo de reformulação das hipóteses. E se eu precisar reformular as hipóteses, o que vai acontecer é que eu vou ter novas previsões, novas experimentações. Correto? E, por fim, se essas hipóteses forem testadas e houver uma validação dessas hipóteses, aí sim eu tenho uma teoria. Ou essas hipóteses podem fazer parte de uma teoria.
tá certo? Vou dar um exemplo para vocês, que é do desenvolvimento de um fenômeno, da descrição de um fenômeno que levou mais de 2000 anos para ser feita, né? Então, olha só, fenômeno. Um martelo cai mais rápido do que uma pena. É fato. Assim como uma pedra atinge o chão antes de uma folha. É fato, eu vejo isso. Hipótese. A velocidade de queda dos corpos é proporcional à sua massa. Dobro da massa, dobro da velocidade. Triplo da massa, triplo da velocidade. De quem é essa hipótese? Aristóteles. Certo? 320 a.C. A previsão com essa hipótese. Uma bola de chumbo de 10 quilos, 10 quilogramas, né, vai cair 10 vezes mais rápido do que uma bola de chumbo de 1 quilograma. Está de acordo com a hipótese. Isso é uma previsão. Experiência. Quem faz isso? Galileu, a história da torre, que ninguém sabe ao certo se é de fato verdade, mas aparentemente é. Né? 2 bolas são soltas do alto de uma torre e o tempo observado mostra que a bola mais pesada caiu um pouquinho mais rápido do que a bola mais leve, mas não 10 vezes mais rápido. Então, essa hipótese está furada. Vou revisar a hipótese. O próprio Galileu. A velocidade de queda dos corpos não é proporcional à massa, mas ela é influenciada pela resistência do ar. E aí nós temos um problema, porque em 1638 você não tem como simular a queda na ausência da resistência do ar, ou seja, no vácuo, né? Então, nova previsão. Num meio sem ar, uma pena e um martelo atingirão o chão ao mesmo tempo, né? E quem faz isso? Na Lua, um astronauta chamado David Scott, em 1971, levou uma pena de falcão. Você pode procurar esses vídeos na internet, é super fácil de achar. Coloca aí martelo e pena e martelo, ou qualquer coisa do tipo, certo? E você vai ver essa filmagem, ela existe. Ele vai soltar o martelo e a pena e os dois vão cair juntos, na Lua, que não tem resistência do ar, certo? Para você entender a estrutura do método científico, né? Agora, olha só, o que você acha da expressão cientificamente comprovado ou cientificamente impossível, né? Eu mesmo utilizei essa palavra comprovado agora há pouco no vídeo e eu me corrigi, eu me autocorrigi, né? Eu me autocorrigi, não foi uma frase muito boa, mas tá bom. Cara, não existe isso. Não existe algo que seja cientificamente impossível. Existe algo que não é descrito cientificamente. Certo? Pode vir a ser, ou não. Então eu estou dizendo que tudo é possível? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não existe teoria para descrever aquilo. Ponto. Certo? E existe o cientificamente comprovado? Cara, não existe algo que seja cientificamente comprovado. Existe uma teoria que descreve adequadamente aquele fenômeno, que me permite fazer previsões, tá certo? Que me permite descrever e entender como aquele fenômeno acontece e que funciona. Foi uma teoria validada, tá certo? Testada pelos pares, pelos outros cientistas que verificaram a assertividade dessa teoria. É assim que funciona, tá certo? Quem gosta desse assunto, eu vou deixar esses links aí, depois você olha na descrição do vídeo, tá bom? Seria bom conhecer alguns autores, né? Mas não com textos prontos de internet, sabe? Que você põe no Google lá e acha. Esses textos aí, para quem curte esse papo cabeça, vai ser bem legal. São textos curtos e você vai conhecer alguns desses autores que eu estou colocando aí na tela para você. Que são autores que conversam, né? Discutem sobre a evolução da ciência, como a ciência se desenvolve. É um assunto bastante interessante, tá bom? Para quem curte esse tipo de discussão teórica, né, mais conceitual, é uma boa pedida. Beleza? É isso, gente. Até o próximo. Valeu!